Já faz um tempo que eu venho percebido no nicho de cabelos com curvatura, um movimento de pessoas insatisfeitas com o corte padrão que os cabeleireiros costumam fazer em cabelos com curvatura, que é o corte em camadas. E normalmente quando eu vejo essa insatisfação, na hora, analisando o cabelo, eu consigo entender o porquê que a pessoa está insatisfeita e, no geral, o motivo pelo qual essa pessoa optou por esse corte, sem ao menos tentar entender o que o cabelo precisava, indo mais por uma tendência. E como todas as tendências, nem todo mundo vai se encaixar nelas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura, sou terapeuta capilar, tenho um salão onde eu atendo há quase 3 anos cabelos naturais, cabelos com curvas. E se você quiser agendar um horário comigo, é só clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo para vocês. Então, gente, vamos falar toda a verdade nesse vídeo sobre corte em camadas. Eu quero falar um pouco com vocês sobre para quem esse tipo de corte é interessante, para quem não é. Esse é um corte que virou basicamente uma tendência, né? A maior parte das cacheadas tem essa indicação de fazer um corte em camadas para distribuição do cabelo, para ficar com o cabelo mais bonito e tudo mais. E o corte em camadas se popularizou. Ele tem muitos benefícios, é um corte lindo, é o meu estilo de corte de cabelo, é um corte que eu mais gosto de fazer no salão. Mas o corte em camada, ele não é uma receita de bolo. Então, existe o corte em camadas ideal para cada tipo de cabelo e para cada tipo de necessidade. Então, eu trouxe 2 vídeos aqui para vocês que eu quero reagir junto com vocês a esses vídeos de pessoas que fizeram corte em camadas, ficaram insatisfeitas, e eu vou tentar, em cima disso, conversar um pouquinho com vocês sobre essa polêmica do corte em camadas e por que as pessoas não querem mais fazer corte em camadas, estão assim se sentindo insatisfeitas. Vou começar aqui com o vídeo da Karen Santos. Eu reagi ao vídeo dela no Instagram e tô reagindo agora pra vocês. Evento canônico na vida de toda cacheada, tenho certeza que é cortar o cabelo em camadas. Falo por mim mesma, porque eu fiz e me arrependi. Porque quando eu pedi em camada, a minha ideia era encher mais as pontas, tudo. Só que nessa de pedir em camada, muito cabeleireiro faz o quê? Olha como ficou o Levanta cabelo dela. de uma vez a ponta e fica... Vocês viram como ficou o cabelo dela? O cabelo dela ficou com as pontas assim, né? Triangular. Ele fez um triângulo invertido, né? E esvaziou a base dela. A base do cabelo dela ficou mais vazia com esse corte em camadas que ela fez anteriormente. Assim. E aí Vamos você lá. fica sem volume nenhum nas pontas do seu cabelo. E aqui com volume. Só que, gente, a gente quer um cabelo cheio, a gente quer um cabelo bonito e não fica. Então, essa frase que ela falou, eu quero um cabelo cheio, a gente quer um cabelo bonito e não fica. Na foto, vocês podem ver que o cabelo dela tá cheio, tá bonito, tá volumoso. Mas, de fato, a ponta dela tá rala. E se você reparar no cabelo dela, ela tem bastante cabelo. Ela tem uma base de cabelo boa, né? Não precisa tirar tanto a base do cabelo, deixar a base dela tão vazia para fazer camadas nela, porque ela tem muito cabelo. Então, pelo menos aparentemente, né, ela tem bastante cabelo. E quando ela fala, ela cita esse ponto de a gente quer um cabelo cheio, ela aponta para a região das pontas. Ou seja, ela gosta de ponta cheia, ela gosta de ponta mais volumosa. Vamos continuar aqui, deixa eu dar o play. E antes de fazer esse corte em camada, meu cabelo sempre foi em U, aquele corte assim, sabe? Porque hoje ele já cresceu e tá com volume, mas antes tava assim. Lógico que ele precisa de um corte aí, né? Porque faz tempo que eu não corto, até por conta de medo de cortar e ele ficar meio feio ou curto.
E aí eu sigo nesse dilema, só que assim, eu vejo várias meninas passando. Então, aí ela fala aqui que ela antes ela tinha o cabelo em U, né? E se vocês repararem, mesmo o cabelo dela antes em U, ela tinha camadas e agora ela tem camadas. Só que o corte em camadas dela é um corte em camadas baixas. E isso faz com que você tenha um cabelo mais inteiro, né? O meu cabelo, por exemplo, ele não é tão inteiro porque as minhas camadas não são baixas. Eu tenho camada desde aqui de cima. Se eu deixo essa parte de cima crescer, ele fica inteiro, fica retão pra cá. Eu, particularmente, no meu cabelo, não gosto desse efeito. Mas muita gente gosta e no cabelo dela, como vocês estão vendo, fica bonito. Dá um resultado legal. Porque as pontas dela ficam mais cheias, mais preenchidas, mais preservadas. E ela traz esse efeito de cabelo mais inteiro. Mesmo sendo um corte em U, dá para você fazer camadas baixas, como é o caso de como tá o cabelo dela hoje. Por esse momento de cortar em camadas e depois se arrepender. E não é só comigo não, porque eu vejo várias conversando comigo depois falando assim, nossa, fiz camada e me arrependi. Pois é, mana, eu também. Então, sobre essa questão que ela pontuou, é exatamente isso que eu estava falando com vocês. Existem muitas pessoas que cortam o cabelo em camadas e se arrependem. E normalmente isso está associado à falta de informação, tanto da cliente, que não é bem orientada, e muitas vezes à deficiência na técnica da profissional. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pro final. Bom, agora eu vou reagir ao outro vídeo, que é da Gabriela Souza. Eu vou deixar o arroba das meninas todos aqui, tá, gente? E vamos pro próximo vídeo. Não corte seu cabelo em camadas. É isso mesmo que você ouviu. Não corte seu cabelo em camadas. Mas só se você tiver extrema convicção de que você quer cortar o seu cabelo em camadas. Bom, vamos lá. A Gabi, se vocês olharem o cabelo dela, é um cabelo reto. O cabelo dela não tem camadas. O cabelo reto, ele caracteriza por esse formato realmente inteirão. E vocês podem ver que a base dela é diferente da base anterior que a gente viu no cabelo da outra menina. É uma base bem inteirinha, bem retinha. Eu tenho mais ou menos o mesmo comprimento de cabelo que ela e vocês podem ver que a minha base não é igual a dela, estão vendo? É uma base mais em U e aqui vocês já conseguem ver o degradê de camadas, tá? E aí, o que ela fala? Não cortem o cabelo em camadas, a não ser que você tenha total convicção do que você quer. Eu não seria tão radical, eu respeito a opinião dela, mas eu acho que cada um tem a sua vivência e a sua experiência. Então, a experiência dela não foi tão boa, aparentemente, né? E outras pessoas têm ótimas experiências, então não tem por que a gente generalizar. Pode ser que por você ter cortado o cabelo em camadas de uma forma, outra pessoa de outra forma, você tenha vivências diferentes, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou te dar os contras, que eu só descobri depois que eu tive. Primeiro, você tem, ó, isso aqui cheio. Isso aqui seu é cheio. Essas pontinhas, que são a base do seu cabelo, elas são cheias. E você gosta disso? Tenho certeza que você gosta disso. Se você cortar seu cabelo em camadas, ele vai criar um degrau. Ó, aqui. Pausa. Ela tá falando que se você cortar o cabelo em camadas, tendo as pontas cheias, você vai criar um degrau. Não é pra acontecer isso, tá? Se você cortou em camadas e fez degrau, não é pra acontecer isso. E duas coisas podem interferir nesse degrau aí. Normalmente, o corte em camadas, para ele aparecer, você precisa soltar o seu cabelo. Se você faz uma finalização muito grudada, com muita definição, realmente eu não te recomendo corte em camadas, porque você vai ter um monte de degrau no cabelo. Porque fazer uma finalização toda grudada, sem soltar o cabelo e criar camadas, vai fazer com que cada uma dessas camadas fiquem marcadas. Esse é o primeiro ponto. Se ainda assim o seu cabelo foi cortado em camadas e você tem degrau e você solta o cabelo, aí o corte foi feito errado.
Pode ter acontecido algum erro aí no processo do corte que deu errado. E às vezes esse erro é porque a pessoa faz muita camada num cabelo que tem pouca quantidade. E não é o mais recomendado, né? Lá no salão, por mais que as minhas clientes insistam muito, se elas tiverem pouco cabelo, eu não faço muita camada. É a minha posição. Se quiser fazer, vai fazer com outro profissional. Eu não faço porque eu não acho que fica bom, não acho que fica bonito e não acho que dá um resultado legal em casa, tá? A pessoa fica com dificuldade em casa porque a ponta esvazia muito realmente conforme ela tá falando. Se você gosta ainda assim de uma base mais cheia, mais uma vez, camadas baixas ou médias podem ser mais interessantes para você, porque você não vai subir tanto essas camadas, elas vão ficar mais próximas. Então você consegue ter ali um movimento nas pontas sem perder a densidade dessa região. Vamos continuar. Ficar com menos cabelo, vamos dizer assim, e aqui vai ficar uma juba. Vai ficar uma juba, você vai me entender. Se você tem, quem tem cabelo em camadas, Pausa. tá vendo esse vídeo, ela sabe o que eu tô falando. Vamos pausar aqui. Ela mostrou algumas fotos aqui de como estava o cabelo dela quando ela cortou em camadas, que está diferente do que ela está apresentando aqui pra gente hoje. Hoje ela tem uma base bem densa, ela tem uma quantidade bacana de cabelo, pelo menos aparentemente. Lá nas fotos, dá pra ver que as pontas dela já estão muito ralas. Então, pode ser que por esse motivo, o corte em camadas tenha piorado ainda mais a situação. Ponta rala e muita camada também não é tão recomendado assim, porque você vai deixar essa ponta ainda mais rala. Gente, o conceito da camada é você tirar de baixo e jogar pra cima. Então, você tem o cabelo reto, pá, imagina que isso aqui tudo tá inteiro. Para eu fazer camadas, eu tenho que diminuir a parte de cima e ir subindo em degradê, tá? Então eu vou tirar das pontas e jogar para cima. A ideia do corte em camadas é justamente essa. Se você não tem o que tirar aqui e eu tiro, eu esvazio muito mais o seu cabelo. Outra coisa, o seu rabo de cavalo, ela fica assim, do jeito que tá aí nessas fotos? Porque assim, tudo bem, né? Eu tava em uma transição de comprimento, porque meu cabelo, ele tava quase com um corte químico, que tava muito fino e ralo. Então, aqui ela mesmo tá afirmando pra gente, né, o que eu acabei de falar pra vocês, né? Que o cabelo dela naquela época tava muito mais fino e muito mais ralo, que ela tava quase com um corte químico. E as pontas dela estavam muito afinadas, ela estava numa transição ali depois desse corte químico que ela teve. Então, assim, mais um motivo pelo qual eu não faria muitas camadas nesse tipo de cabelo. Mas o corte em camadas ajudou para que meu cabelo ficasse mais fino e ralo. Por quê? Porque ele criou degraus no meu cabelo. A parte de trás era muito ressecada. Eu vou ver se eu consigo ficar colocando fotos para vocês aqui no decorrer do vídeo. Era muito ressecada. E assim, eu achava que era só porque meu cabelo tava fino e ralo. Até eu fazer o rabo de cavalo que vocês viram aí no começo. Aí eu comecei a estranhar, por que meu rabo de cavalo tá com esse buraco bem aqui no meio e tá com duas pontas pra cá? Aí eu fui sacando que era por causa das camadas. Então o que eu fiz? Eu cortei o meu cabelo bem curtinho, do jeito que tá nessa foto aí. E aí, quando ela corta o cabelo curtinho, ela tira as camadas. Ou pelo menos diminui bastante a quantidade de camadas que ela tinha. Então, automaticamente a ponta dela volta a ficar bem cheia, bem mais densa, né? Porque ela devolveu para as pontas a quantidade de cabelo que ela tinha tirado nas camadas. E nas fotos a gente consegue ver que realmente o cabelo dela tava com pontas mais vazias, que não é tão interessante assim a gente trazer tanta camada, porque vai acontecer exatamente o que aconteceu com ela, gente. Vai ficar com o cabelo muito esburacado. E sabe o que eu fui fazendo depois? Eu fui fazendo o rabo de cavalo baixo. Porque quando você tem camadas, você não consegue fazer um rabo de cavalo assim. Porque ele não fica cheio. Testa aí Olha a no seu diferença cabelo do rabo e me de diz cavalo aqui nos dela. comentários se ele fica ou não cheio. Mas assim, eu acho corte em camadas lindo. Pra quem tem o cabelo gigantesco, talvez não faça tanta diferença. Mas se você tem um cabelo de média, curto,
você vai sentir muita diferença. Porque Tá, vamos pausar aqui. Ela tá falando que para quem tem o cabelo muito grande, talvez não faça tanta diferença, e para quem tem o cabelo curto, faça mais diferença. Na real, o fato do cabelo ser longo ou curto não interfere para você fazer um corte em camadas, tá? O que interfere é a quantidade de cabelo. Então, por exemplo, o cabelo dela hoje é um cabelo que tá bem cheio, bem denso, ela já recuperou ali as pontas, até pelo rabo de cavalo dela vocês podem ver que tem uma quantidade boa ali de cabelo. Se ela quisesse hoje fazer um corte em camadas médias, por exemplo, funcionaria bem para ela, porque ela já tem uma quantidade de cabelo bacana que comporta essa quantidade de camada. A gente tirar um pouco de cabelo e subir essas camadinhas aí no cabelo dela. Vai comportar e vai ficar legal, obviamente sendo do gosto dela ou não. Mas o fato do cabelo estar curto ou estar longo não interfere em você escolher camadas ou deixar o cabelo reto, tá bom? esse corte fica mais bonito em crespas, em pessoas que têm o cabelo a partir de 3C. Eu acho muito bonito, mas assim... Vou pausar de novo. Ela tá falando aqui sobre as curvaturas do cabelo. A curvatura não limita você em fazer camadas ou não, tá? Qualquer tipo de cabelo, inclusive cabelos lisos, podem usar camadas, podem fazer corte em camadas. Não é uma limitação a curvatura definir se você pode ou não ter camadas. E é um corte que fica lindo independente da curvatura que a pessoa tenha. Mas, mais uma vez, existe a quantidade certa de camadas para o seu tipo de cabelo e a densidade de cabelo que você tem, tá bom? Para quem tem o cabelo de 2B para baixo, vai sentir muita essa diferença, vai sentir o cabelo afinar, vai sentir um vazio aqui nas pontas, sabe? Principalmente se você corta em V no final. Um corte em camada. Só vai sentir esse vazio nas pontas se fizer camadas demais para a densidade do cabelo da pessoa. Se a pessoa tiver cabelo suficiente, a gente consegue fazer camadas sem sentir esse vazio nas pontas, tá bom? Além do mais, também existe pessoas que gostam das pontas mais vazias. Tem pessoas que procuram por cortes que deixam as pontas mais ralas, tá? Eu, Tamires, não gosto, mas existem cortes tipo o mullet, o shag hair, que tem muito desfiado nas pontas. Então as pontas elas ficam mais ralas por conta do estilo do corte, que é um corte mais artístico, mais retrô, tá bom? Então depende muito da quantidade de cabelo da pessoa, não é a curvatura que define isso. Não vai ficar legal, com o tempo você não vai gostar, tuas pontas você vai acabar cortando mais do que deveria no quesito, eu quero tirar essas pontas ralas. Falando em corte em camadas em V, eu não gosto de corte em V, tá? Eu não gosto, não faço corte em V nas minhas clientes. Acho que é um corte muito esquisito, não dá um resultado legal. Esvazia muito as pontas e deixa a ponta rala, traz um bico para as pontas. Principalmente para quem tem cabelo com curvatura, é um corte assim que não dura nada. As pontas ralas são simplesmente a parte de base do teu cabelo. E as pontas de cima que estão cri-cri, entendeu? Não vai sair porque você tem que esperar crescer para igualar. Então, assim, corte em camadas não é para todo mundo. Se você quer, você tem que ter certeza do que você quer, porque depois você vai enfrentar algumas dificuldades. Aqui ela tá falando das pontas de cima, né? Gente, o corte em camadas, ele tira as pontas de cima, tá? Por quê? O corte em camadas, ele vai tirar a ponta do seu cabelo todo. Então, vamos supor que o seu cabelo, por algum motivo, aqui na parte do topo, ele seja um pouco menor e não chegue até aqui embaixo. Quando a gente for subindo camadas, a gente vai tirando ponta até chegar nessa parte de cima. E provavelmente essa parte de cima também vai receber um cortezinho para sair ponta dali. Então, o corte em camadas, ele tira a ponta do cabelo inteiro, tá? Não só da base, ele tira de tudo. Porque quando você vai subindo, vai angulando o cabelo, por exemplo, ó, vou colocar aqui na prática para vocês. A minha base tá aqui. Essa daqui é a minha última camada. Para eu chegar nessa última camada, eu precisei angular esse cabelo aqui para algum lugar.
Então, aqui, ó, eu tenho uma mecha guia e aqui eu tenho a camada que eu quero cortar. Então, eu vou tirar das duas, não vou preservar minha mecha guia e vou tirar assim, entendeu? Então, para criar camada, eu preciso tirar daqui de cima. Não tem como não tirar ponta daqui de cima para criar a camada. Em penteados, principalmente, ó, vocês estão vendo aqui meu rabo de cavalo? Ele tá cheio, mas ele ainda tá curto. A parte mais curta do meu cabelo, que é essa da frente, ela fica aqui, ó. E a parte de base, ela tá bem cheinha. Então, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Se você quer corte de camadas, preste bem atenção na sua decisão. Fica bonito quando você faz? Você vê uma diferença? Provavelmente sim, tá? Mas o seu cabelo de base, ele vai ficar ralo e aqui vai ficar um volumão. Então, se você quer uma base mais cheia, corte em U. Corte em U vai te ajudar muito e esse é o corte do meu cabelo, que deixa ele assim. Pronto, vamos pausar aqui. Ela também falou da questão do corte em U que a gente viu no vídeo anterior. Gente, o corte em U, em V e reto é só o formato da base que você quer. Ele não distribui o volume do cabelo. Ele só desenha a base. Um corte não impede o outro. Então, cortar em U não impede que você faça camadas e vice-versa. Tá? Então, uma coisa não tem relação direta com a outra. Você pode ter um corte em U com o fio totalmente reto e você pode ter um corte em U com os fios em camadas. Não tem problema, tá? Mas no caso dela, por exemplo, que ela fala, se você gosta de uma base cheia, corte em U. Sim, você pode cortar ele reto, só em U, né, sem camadas. Mas se você gosta de uma base cheia e quer ainda distribuição de movimento, você pode optar por camadas baixas ou médias. E eu quero entrar nesse assunto rapidamente agora para a gente encerrar o vídeo. Camadas, existe quantidade de camadas. Não existe assim, 1, 2, 3, 4 camadas. Não é isso que eu tô querendo dizer. Existe quantidade no sentido de, eu quero muita camada, eu quero pouca camada. Eu quero média camada, eu quero camada muito alta, né? Então, a gente normalmente define camada por muita, pouca ou média, ou em altura. Camada baixa, camada média, camada alta, camada super alta. Então, a gente tem essas duas formas de classificar os tipos de camadas hoje em dia, né? Para facilitar a comunicação com o público e vocês entenderem o que a gente quer dizer com isso. Nem todo mundo vai ser indicado cortar o cabelo com muitas camadas. E nem todo mundo vai ser indicado cortar o cabelo com baixas camadas, poucas camadas. Por quê? Se você tem muito volume de cabelo e você faz camada muito baixa, nem sempre fica bom. Às vezes fica tenebroso, fica muito pesado, fica triangular e não fica legal. Então, a quantidade de camadas é legal você conversar com o seu cabeleireiro para entender o que vai funcionar melhor para você. O que vai entregar melhor resultado. Mas é interessante que você saiba o que você gosta. Você gosta de base cheia? Você gosta de movimento, volume distribuído? Como que é isso para você? Quem gosta de muito volume distribuído, mais camadas vão ser mais interessantes, né? Porque você vai ter mais movimento no cabelo inteiro. Mas aí a gente vai precisar entender se o seu cabelo comporta essa quantidade de camadas. Porque se você chega para mim com um cabelo muito ralinho, você gosta de muito movimento, mas você não tem cabelo para dar esse movimento, não dá para fazer, gente. Porque fica ruim, não fica legal. O cabelo fica ralo, fica vazio. Você não vai ter um resultado bom em casa e você vai ficar apavorada, desesperada. Se você tá com corte químico, ponta rala, cabelo quebrando, cabelo danificado, também não se habilite a entrar em muitas camadas. Essa é a minha experiência como profissional, lidando com clientes todos os dias. Fica lindo na hora, fica lindo no salão e quando chega em casa vocês não sabem como lidar com esse cabelo, tá? O que acontece, né? Toda vez que a gente corta o cabelo, a gente tem um cabelo novo para lidar. Então, muitas pessoas demoram para conseguir se adaptar a isso em casa. Então, se você já está passando por um problema no seu cabelo, como um corte químico, um dano intenso, o ideal
é que você não se aventure muito em coisas diferentes agora. O ideal é realmente você ir limpando esse cabelo até ele estar apto a receber o corte que você está a fim de fazer há bastante tempo, tá? E outro ponto que eu queria levantar aqui com vocês, que é uma opinião talvez impopular, mas que eu gostaria de falar, é que hoje em dia eu tenho visto muitas, não só na área de cabelo, tá? Mas assim, em tudo, maquiagem, unha, eu acompanho muito Instagram de unhas. Eu tenho visto muitas tendências que ficam lindas na internet, mas que na vida real não fica tão bonito assim. Por exemplo, esmaltes que brilham no flash do celular. A sombra que reflete de tal forma quando você está na luz negra ou então no flash do seu aparelho. Tudo isso foi feito para ficar lindo no celular, no Instagram, no Story. Mas e na vida real? Como que tá essa sombra? Como que tá essa unha? Como que tá esse cabelo? O corte em camadas, em muitas camadas, cheio de volume, textura, movimento, é um corte que chama muita atenção na internet. Traz muito seguidor, traz muita visualização. Então, o que eu vejo é cada vez mais cabeleireiros tentando chegar nesse resultado a todo custo, né? Porque quer fazer a mídia, porque quer postar. Gente, eu sou cabeleireira, eu vivo dentro desse meio e eu preciso fazer essa crítica, tá? E aí, gente, essa pessoa fica com o cabelo lindo quando ela sai do salão, mas ela não consegue reproduzir isso quando ela chega em casa. Como que faz com esse cabelo? Entende? Então, nós como profissionais de cabelo precisamos ter esse feeling, conversar com a cliente para entender como que é a rotina dela, como que é a finalização dela. Normalmente lá no salão a gente já pede para a cliente chegar com o cabelo finalizado, justamente para a gente ver como que é a finalização da cliente. Porque dependendo da finalização que ela faz, eu não vou fazer um trabalho de camadas super altas sabendo que ela não vai conseguir lidar com essas camadas. Entendeu? Sabendo que ela não vai soltar o cabelo vai ficar parecendo que tá com degrau. Então a gente precisa ter esse feeling, né? Ai, Tami, mas aí a cliente tá insistindo muito. Gente, dependendo, eu não faço. Se a cliente insiste pra mim, eu vejo que ela tem potencial, que dá pra fazer, eu faço, mas eu oriento ela. Olha, se você continuar fazendo da forma como você está fazendo, não vai ficar legal quando você chegar em casa. Então faz assim, assim, assado. Agora, se a cliente insiste e eu vejo que não dá para fazer, eu não faço. Porque não fica legal depois. Depois a cliente fica chateada. E com razão. Por quê? Por mais que a gente precise saber o que a gente quer, a gente está lidando com um profissional, com um prestador de serviço. E esse profissional tem que saber orientar a gente e não fazer exatamente o que a gente quer. Quando a gente vai no médico, o médico faz o que a gente quer? Não. Você vai chegar no psiquiatra, vai falar assim, eu quero porque quero um remédio controlado. Você vai ter que me passar esse remédio controlado. Tem psiquiatra que vai fazer o que você quer, mesmo sabendo ou não que vai estar te prejudicando. Quer se prejudicar? O problema é seu. Toma. E tem profissional que vai preferir não manchar o nome dele. Falar, olha, eu não vou fazer. Você procura outra pessoa para fazer isso aí que você quer. Eu prefiro ser esse segundo profissional, que não vai fazer o que a cliente quer, independente de qualquer coisa, tá? Então, cuidado com essa coisa da internet, das coisas, dos cortes e de tudo isso, porque tá todo mundo tentando vender seu peixe, tá todo mundo tentando fazer um trabalho incrível e mostrar diferencial e resultado, mas nem sempre aquele cabelo, aquele resultado, aquele corte é para você, nem sempre vai se adequar a você. Cada cabelo tem as suas limitações. Cada pessoa tem as suas limitações. Não tem como, não dá para fazer tudo em todos os tipos de cabelo. Porque às vezes não fica bom, foi o que eu falei para vocês. Não é porque o cabelo é volumoso que ele vai funcionar com qualquer tipo de coisa que a gente fizer. Se a gente tem um cabelo muito volumoso, por exemplo, a gente faz camada baixa, não fica bonito, não fica harmonioso aos meus olhos, pelo menos, tá? Eu não gosto. Tem gente que gosta e tá tudo bem. Ao mesmo tempo que, porém, eu prefiro não fazer. Aí eu já entro na minha posição de não fazer caso eu perceba que o resultado não vai ficar bom.
ao ponto que pessoas com cabelo muito ralo e querem tanta distribuição de camada, muita camada, etc e tal, eu também não vou fazer, porque eu sei que não vai ficar bom. Eu sei que vai dar degrau, eu sei que vai esvaziar a ponta, eu sei que ela vai ter todos esses problemas que a Gabi citou aqui no vídeo dela. Então não dá pra forçar a barra, tá? Não é todo cabelo que dá pra fazer qualquer coisa. Conversa com o seu profissional, exponha tudo o que você tem, todos os pontos que você tem. Não chega e deixa o profissional fazer o que ele quer ou achar o que ele quer, não é assim. É bom a gente ter esses esclarecimentos pra gente também ter como argumentar quando chegar no profissional, tá bom? E esse é o objetivo desse vídeo, é vocês terem argumentos também para entender o que vai funcionar melhor no cabelo de vocês ou não. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre corte em camadas, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, explicando qual é o melhor tipo de distribuição de camadas para cada tipo de cabelo, o que vai facilitar bastante a sua escolha também. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o meu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes para vocês. Um super beijo e até o próximo.